Olá pessoal, tudo bem? Vair aqui para mais uma aula com vocês e agora é o Focus on Listening. E o primeiro exercício ele fala assim: What holidays do the following photos represent? Essas fotos então aqui representam quais feriados? E aí vocês irão escrever aqui embaixo, vocês já sabem quais são, então vão colocar aqui embaixo. O exercício 2 precisa de um áudio para fazer ele. Eu vou colocar o áudio para vocês, para que vocês marquem a informação correta aí, tá? Então tá assim, ó, você irá ouvir alguém falando sobre um dos feriados do exercício 1. Então, um desses feriados aqui de cima será dito no exercício 2. Esse mesmo áudio vocês irão fazer o 3, tá? Já pegaram aí o que é, mas vamos pro áudio, vai ser legal. Track 15. The date varies from country to country. It is celebrated in Canada, the United Kingdom, and the United States on the third Sunday of June. It is also observed in countries such as Argentina, France, Greece, India, Ireland, Mexico, Pakistan, Singapore, South Africa, and Venezuela. In Australia and New Zealand, Father's Day is on the first Sunday of September. In Thailand, it is celebrated on December 5th, which is the birthday of the country's king. Brazilian dads are honored on the second Sunday of August. On Father's Day, many people make a special effort for their fathers or father figures. Some people visit their fathers, while others give cards, flowers, or other gifts, such as clothing, sporting equipment, or luxury food items. Father's Day is a relatively modern holiday, so different families have different traditions. These can range from a simple phone call or greeting card to large parties honoring all father figures in an extended family. Father figures can include fathers, stepfathers, fathers-in-law, grandfathers, great-grandfathers, and even other male relatives. Muito bem, agora vocês já sabem qual que é o feriado. Ótimo, ainda não vou falar nada, mas tudo bem, é esse aí mesmo que você imaginou. Aqui no exercício 3, então tá falando assim, ó, Father's Day around the world, quer dizer, Dia dos Pais ao redor do mundo. E aqui embaixo vem assim, ó, nessa primeira linha, quando acontece, tá? E na outra linha de baixo vem falando onde acontece. Então aqui, ó, Canada, the United Kingdom, the United States. Quando é o Dia dos Pais? Agora aqui está falando primeiro domingo de setembro. Onde acontece o Dia dos Pais? Dia 5 de dezembro. Onde que é o Dia dos Pais? E é claro, aqui já vem falando Brasil, que época acontece o Dia dos Pais. Então vocês irão marcar aí de acordo com a informação do áudio. O 4 fala assim: qual termo o falante utiliza para referir a pai, a padrasto, a sogro, a avós e bisavós e outros parentes no masculino? Então, ele utiliza um termo. A mulher ela fala um termo que representa todos esses daqui. Não conseguiram pegar? Ouve de novo. De novo, não conseguiram? Ouve mais uma vez. 3 vezes eu acho que vocês já irão pegar a informação aqui. São 2 palavrinhas bem tranquilas para você colocar aqui, bem sossegado. E de acordo com o falante, que presente são dados no Dia dos Pais? E aí? Um lencinho, uma gravata, o que? Flores? Não sei. Ouçam, né, de novo o áudio as 3 vezes que eu falei e marquem aí as informações, tá? O present progressive. Present progressive, eu vou colocar uma informação aqui, mas vocês já estão ó, carecas de saber. O present progressive, eu preciso do que para fazer ele? Do verbo to be no presente, que aí nós temos o am, o is e o are, tá? Falta uma vírgula aqui. You are. Mais quem? Mais verbo com o ing, tá? Essa aí é a informação base,
tá? Fazendo uma frase, então, aqui com o present progressive, que nada mais é do que o present continuous. Então, vou colocar aqui. She is reading a book right now. Ela está lendo um livro agora mesmo. I am watching TV. Eu estou assistindo TV. E they are listening to music. Eles estão ouvindo música. Então, essas são informações. Olha, o verbo be is, o am e o are aqui flexionado, é claro, para os seus sujeitos. E o verbo principal, read, watch e listen, tudo com ing no final, para dar aquela coisa, a ação continuada. São ações que elas estão em andamento, tá? Outgoing, né? E assim vai. Elas são situações que vai estar sempre em andamento. Esse, então, é o present progressive. De acordo com isso, então, tá assim. Responda às questões sobre a conversa por telefone. Então, a conversa está aqui. Ele fala assim: what are the underlined sentences used for? Para que as sentenças grifadas utilizadas? Para que? Então, você vai ler as frases aqui, ó, as sentenças que estão grifadas e para que elas são utilizadas? Para arranjos no futuro, para atividades ongoing, que são atividades em andamento, ongoing, ou para hábitos presentes. Então, você vai marcar qual a opção correta. Na B, qual e as sentenças, né, circuladas são utilizadas para quê? Arranjos para o futuro, atividades... como é que eu acabei de falar? Nossa, deu um branco. Atividades em andamento, perdão, às vezes falha mesmo. E hábitos presentes. Então, vocês irão marcar aqui. E na C, que estrutura é utilizada nas sentenças em andamentos e para arranjos para o futuro? Então, vocês irão marcar aqui a estrutura que eu acabei de colocar lá em cima, alguma coisinha lá. E a letra D, leia a conversa de novo e encontre exemplos dessas estruturas na forma negativa e interrogativa. Então, vocês vão voltar aqui e vão marcar se tem a forma negativa e interrogativa aqui, tá bom? Ele pede para encontrar exemplos dessa estrutura. Exercício 2. Study the following present participle example, then match each example group with its corresponding spelling rules. Então, vocês vão ler o 1, o 2, o 3 e o 4. Vão ver aqui como que está sendo formado a palavra com ing para dar o sentido de continuidade. E irão marcar aqui a regrinha, tá? Eu vou falando assim, ó. Tem vogal seguida por y, eu mantenho o y e coloco o ing. A sílaba, o verbo, ela é sílaba tônica, porque é uma sílaba só, estilo stop. Só que termina em consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante e depois eu coloco o ing. Na 3, terminou em e, consoante, e, eu vou tirar o e e vou colocar o ing. No caso dance, ficou dancing. E aqui são os irregulares. IE no seu final, eu vou tirar o IE, vou colocar o Y no lugar e depois o ING. Lie fica lying, die fica dying, tie fica tying. Tá? Então é nesse sentido aqui. E as regras estão aqui embaixo, agora ficou molezinha para vocês fazerem. Depois no 3, preenche então os espaços em brancos com o presente progressivo. Olha, você já tem o sujeito aqui entre parênteses e depois você tem o verbo. Só que, lembra, para fazer o presente progressivo, eu preciso de ter o verbo to be também na sentença. Então, se aqui está falando assim, ó, preencha com os espaços em branco com o presente progressivo,
Eu já começo aqui com why. Eu vi que eu utilizo why para questão e está aqui a interrogação. O que que acontece então? Eu vou ter que vir então com o auxiliar. O sujeito não é o they? Então fica are. E depois o sujeito, é claro. E o pool, ele vai ficar com ing. Bem fácil, né? Ei, deu ruim aqui. Espera aí. Voltando de novo. Aqui então, eu venho com auxiliar, porque é uma questão, depois eu venho com o sujeito, depois eu venho com o verbo principal mais o ing, e aí fica assim, tá? Why are they pulling the birthday boy's earlobe? Quer dizer, porque eles estão puxando a orelha do garoto que está fazendo aniversário. É assim mesmo, tá? Lembra das regrinhas lá de aniversário? É assim que vocês irão fazer aqui, porque é uma questão. Se ela não é questão igual essa daqui, ó, então eu não vou fazer essa inversão. Eu vou vir com o sujeito, o verbo to be e o verbo principal, que é o through, com ing. Aqui no exercício 4, eu estou falando assim, ó, ouça, você irá ouvir 5 questões e para cada questão que você ouvir, marque a melhor resposta. Então, na letra A vai ter uma questão. Qual que é a melhor resposta? Essa daqui ou essa? E aí, vocês irão fazer um certinho ali para a resposta correta. Vamos ouvir então as questões? Track 16. A. Are we working tomorrow? B. What are you giving your mother for Mother's Day? C. Who are you inviting to the party? D. Are you inviting Cecilia to the party? E. Where is she going for the holiday? Tá? Então, esse é o áudio, 5 questões, 5 respostas, vocês irão marcar qual é a opção correta. Aqui, ó, play or playing. Então, vamos entender, quando que eu uso o play? Quando eu tenho fato ou hábitos, tá? Aí eu vou usar o play porque é presente simples. Quando eu vou usar o play? É quando a ação está acontecendo neste momento, tá? A ação em andamento. Se ela é em andamento, vai ser com o ing. Então tá assim, cheque a opção onde o presente progressivo indica algo para o futuro, uma previsão para o futuro, uma informação que vai acontecer no futuro. E aí vocês terão que ler a informação aqui e marcar qual que é correta, tá? Ó, they are watching the Independence Day Parade on TV right now. Se tem a expressão right now, esquece, tá acontecendo agora, não é algo que vai acontecer no futuro. Então, preste atenção nisso. A primeira, vocês já não vão marcar, porque ela eu acabei de excluir. Então, preste atenção nas outras para marcar a resposta certinho.